Fique agora com um novo episódio do Rede 360. Rede 360, oferecimento BDM Digital, seu meio de pagamento que valoriza. Pátio, o shopping do centro. Apoio, Mr. Suits, moda masculina e alfaiataria sob medida. Realização, Rede MS de rádio e televisão. Bem-vindo, pessoal, a mais um episódio do Rede 360, assuntos que conectam o MS. Eu sou Ulisses Serra e hoje nosso episódio é em homenagem ao Outubro Rosa, um assunto muito importante, o câncer de mama. Um assunto que assombra todas as mulheres do Brasil e do mundo. Porém, se diagnosticado cedo, ele tem cura. Então vamos falar com quem entende do assunto, quem já passou por isso. São essas dúvidas que eu quero tirar com você hoje. Antes disso, como sempre, quero agradecer quem faz a diferença, nossos patrocinadores. Nosso agradecimento à BDM Digital, seu meio de pagamento que valoriza, ao Pátio, sempre aqui com a gente, o shopping do centro, e o apoio da Caravela, o sabor do Pantanal, e Mr. Suits, moda masculina e alfaiataria sobre medida. Sempre com a gente, muito obrigado. E por um assunto tão falado e também com muita coisa na internet que pode ser uma desinformação, eu quero começar a nossa conversa questionando a nossa amiga Rê. Rê, explica pra gente o que é câncer de mama. Claro, Ulisses. O câncer de mama acontece quando algumas células da mama começam a se multiplicar de forma descontrolada, formando um tumor. O ponto mais importante é que, quando descoberto no início, ele tem grandes chances de cura. Por isso, o diagnóstico precoce é essencial. Tá vendo? A Rê sabe o que ela tá falando. Falou tudo. Diagnóstico precoce. Então, a gente tem que cuidar com isso, saber ter as informações certas e fazer o seu autodiagnóstico. Mas, para a gente tirar mais dúvida, vamos falar com quem realmente sabe do assunto? Vamos falar com nossos experts? Para falar hoje sobre o assunto do câncer de mama, falar sobre o Outubro Rosa, eu trago hoje o Dr. Ed Nogueira, do Hospital Alfredo Abraão. E, doutor, muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui e falar de um assunto que todo ano ele é comentado, especialmente em outubro, mas é um assunto que ele é primordial todos os dias. É uma doença das mais comuns, principalmente nas mulheres, e a gente quer também poder trazer para o público da Rede MS, da TV MS Record, das rádios, um pouco mais sobre esse assunto. Obrigado por aceitar esse convite. Tudo bom? Tudo bom, obrigado. Estou à disposição aí para tirar as dúvidas do que eu conseguir. Estou à disposição. Perfeito. Ninguém melhor do que o senhor para a gente falar um pouquinho mais desse assunto. Primeiro, o pessoal de casa que está nos assistindo, fala um pouquinho da sua trajetória, para eles conhecerem um pouquinho mais como o senhor chegou até aqui. Bom, me formei em medicina pelo FMS, terminei em 2012. Nunca pensei em atuar na área, foi uma coisa que aconteceu ao caso, né? Fui tomando gosto. No meio da cirurgia geral, que é a primeira especialidade que a gente faz, por contatos com os chefes, que eram os cirurgiões oncológicos, né, admirando o trabalho deles, a gente teve vontade de conhecer, né? E aí eu prestei a prova para cirurgia oncológica, gostei e estou lá desde então, né? Comecei a residência em 2016, formei e continuei no serviço. Lá a gente faz parte do serviço de ginecologia e mastologia. E a gente atende aí o estado e até fora do estado chegam uns pacientes para a gente lá. Perfeito, perfeito. E por que é tão comum? Óbvio, a gente fala, tem acho que um mês para cada doença hoje em dia, né? Mas o câncer de mama específico, ele é o mais comum, ele é o mais... Porque ele tem sempre uma luz muito grande, é sempre falado, tem campanhas enormes no mundo inteiro. É o mais tradicional, é o mais comum? Nas mulheres ele é o mais comum. Só que não é o mais comum. Até uma vez eu estava conversando isso com umas outras pessoas que estavam com dúvida. O mais comum é o câncer de pele. Só que como ele é tão comum e às vezes ele não é tão agressivo, a gente sempre fala que o câncer de mama ele é o mais, exceto os cânceres de pele não melanoma, né? E daí na mulher, né, por conta de que eu estava até conversando ali na entrada, o envelhecimento da população vai aumentando a taxa de descoberta de neoplasia. E na mulher o câncer de mama é o principal deles. Neoplasia, explica neoplasia é câncer. Neoplasia é o sinônimo de câncer. Ah, perfeito, então. Só que o câncer de mama, se ele for diagnosticado cedo, ele é um câncer bem tratável, né? Como que a gente faz esse diagnóstico? O que o povo precisa saber de primeira mão? Então, como o câncer de mama ele é o principal, né? O mais comum, existem exames de rastreio
que a partir de uma certa idade toda mulher, em teoria, deveria fazer, para justamente pegar essa lesão inicial, menor de 1 centímetro, que aí essas pacientes vão ter uma chance enorme de ficar curadas, né? Às vezes as pacientes chegam lá quando é feito o diagnóstico, a gente conversa para eles, cai o mundo, né? Acha que não vai ter cura, fala câncer, todo mundo acha que vai morrer. Mas as pacientes iniciais, o câncer menor de 1 centímetro, quando é feito o diagnóstico nessa fase, a chance de cura chega a 90%, às vezes até 90%? Passa disso. Então, isso que é importante do diagnóstico cedo, exato, porque a chance é enorme. Então, existem várias neoplasias, câncer, né, que tenham os exames de rastreio, e da mulher, uma das mais importantes é essa, né? Então, a gente está no Outubro Rosa, o mês de alusão a isso, né? Então, sim, essa é importante do exame. Então, mas os exames que o senhor fala é ir na clínica, procurar uma mamografia, mas tem alguma coisa que eu posso fazer, a mulher mesmo pode fazer em casa, que é o exame seria o autoexame. Autoexame. Quando ela vai perceber, tudo depende, né? Depende do tamanho da mama, depende do tamanho do nódulo, mas o autoexame é válido, porque daí ela, às vezes, ou ela está sentindo alguma dor, então aí ela pode levar a buscar até o tratamento antes de chegar na idade do exame de rastreio, né? Então, se ela sentiu alguma coisa, está com a dor, sentiu um caroço, sentiu um afundadinho, aí seria o caso de marcar uma consulta para ir. O exame de rastreio específico que a gente está falando é a mamografia. E está indicada. Tanto até a gente tem a nossa campanha lá, a partir dos 40 anos de idade, a mulher é indicada fazer a mamografia, que daí ela vai fazer o diagnóstico, quando tiver, né? Pegar essas lesões o mais iniciais possíveis. Perfeito. Você falou 40 anos é a indicação para começar esses exames, mas tem gente que tem mais novo também. Isso, na população geral seria isso, tá? Meio controverso, essa idade era 40, o Ministério da Saúde tentou mudar, mas enfim, a gente está fazendo a partir dos 40. Agora, se a paciente tiver histórico familiar positivo, aí a gente pode mudar essa idade. Porque a parte genética também pesa bastante. Isso. Então, se eu já tenho alguém na minha família que tem histórico de câncer, tem que ser de mama ou qualquer câncer já é algo? Pode ser outro tipo de câncer, ovário. Aí já se daria o alerta. Começar mais cedo. Perfeito. Tanto de mama quanto de ovário, esses pacientes teriam indicação de começar antes. Então é isso, gente. Primeira coisa, o autoexame é importante a gente pensar nele, você já conhecer seu corpo e já dar aquela estudada no seu histórico familiar, já entender se você tem alguma predisposição ao câncer. Isso já ajuda bastante, né, doutor? Sim. Tem esses fatores de risco, né, que é familiar de primeiro grau com câncer, ou mais de um familiar de primeiro grau, câncer em masculino, se tiver um câncer de masculino na família. O de mama também tem para os homens. Sim. Câncer masculino, alguém que teve câncer nas duas mamas, já acenderia uma luzinha desse paciente, às vezes pode ser alguma coisa genética, né? Entendi. E o paciente se conhecer também vai fazer o diagnóstico precoce, né? Perfeito. Então vamos lá, eu estou com 38, 40 anos de idade, minha mãe teve, minha avó teve, eu quero começar a me cuidar. Qual que é o meu primeiro caminho? Óbvio, é ir num médico, mas também não tenho muito dinheiro. SUS é um caminho. Quais são os hospitais aqui da região? Como que você aconselha a gente começar essa trajetória? O SUS faz esse rastreio. Todas as pacientes ela tem disponível a mamografia. Aqui em Campo Grande é bem amplamente disponível. Vai passar na consulta, vai fazer os exames de rastreio. E se tiver essa história familiar positiva, a gente consegue até às vezes investigar mais a fundo, né? Para não deixar passar nada batido. E fora isso, né, tem as coisas que você não muda, que são as coisas ligadas à genética, e tem as coisas que você pode mudar, né, seu estilo de vida, né, exercício físico, alimentação, obesidade, que são todos os fatores de risco que você consegue alterar ali para evitar também. Então eu posso ajudar a não ter ou pelo menos retardar esse câncer com alguns estilos de vida. Mudança ali do seu redor. Legal, isso é importante saber. Dieta é importante, esporte, exercício físico. As coisas de evitar, né, bebida alcoólica, tabagismo, e a obesidade é um fator de risco importante. Exercício físico, alimentação ali ajuda bastante. Entendi. Mas então vamos para o cenário pior, assim. Fiz o exame, sou diagnosticada, se a gente está falando de uma mulher,
meu mundo não acaba por aí. A gente acabou de falar, se a gente conseguir pegar isso antes, a porcentagem, a chance de conseguir reverter isso é alta. Qual que é a primeira coisa que você fala para uma paciente sua quando ela acabou de descobrir que ela tem o câncer? Normalmente eles ficam bem abalados, né? E a gente conversa sobre isso mesmo, para seguir firme, não abandonar o tratamento ou não fazer pela metade, porque aí tudo que a gente faz é um conjunto, tem que ser feito todo o tratamento para evitar falhas, né? Evitar diminuir ao máximo falhas que tenha recidiva ou na mama ou em outros órgãos. E seguir firme, o apoio familiar é importante. Lá no hospital a gente tem essa rede que a gente encaminha os pacientes, acompanhamento psicológico. E seguir firme, que daí quando chega no final, a gente está conversando ali, quando chega no final, o paciente tem alta, a gente dá alta para vários pacientes, né? A gente está até conversando, o paciente tem alta. E quando eles dão alta, às vezes falam, pois é, doutor, quando teve o diagnóstico a gente ficou desesperado, mas acreditamos, fizemos o tratamento, estou indo de alta agora. Que coisa boa, então, doutor. Então, realmente, existe a cura. Sim. Se você cuidar e fizer todo o tratamento. É importante falar isso, porque senão pode voltar, sim, pode aparecer outros nódulos, sim, outros tumores, né? Sim. Então, isso é muito importante. Como eu acho que todo tratamento médico, é importante a gente ir até o final, né? Obedecer o que o médico passou, tomar um remédio até o final, porque senão fica aquela meio curado, não resolve. Só que é um tratamento muito agressivo para muita gente, assusta muita gente o próprio tratamento, as histórias da químio, de perder o cabelo, enjoo, isso tudo tem um lado que é verdade. Sim. O tratamento ele é grande, variado, não dá pra gente falar tudo aqui, né? Mas enfim, o tratamento ele é dividido basicamente em 4 partes, né? A cirurgia, a quimioterapia. Alguns dos pacientes podem não precisar, então isso implica naquilo que a gente falou do diagnóstico precoce. Quimioterapia, depois os pacientes normalmente precisam fazer radioterapia e se ele tiver um receptor específico lá, ele toma um bloqueador do receptor do hormônio lá por 5 a 10 anos. Então é desse jeito. E o tratamento ele não quer dizer que ele às vezes faz nessa ordem, às vezes ele pode fazer a quimio primeiro, faz a quimio, depois opera. Mas normalmente a gente sempre opera. E aí, então, é um tratamento grande, variado, e a gente acompanha esse paciente pelo menos 5 a 10 anos, né? Então, a diferença por isso que é importante, às vezes a gente tem uns pacientes, acham que estava curado, some, depois às vezes volta, né? Enfim. Não tem que levar muito a sério. A nossa vida que a gente está falando tem que levar muito a sério. Isso. E essa diferença em tratamentos vai muito a diferença dos tumores, ou de caso a caso. Dos tumores, do tamanho que fez diagnóstico, do tipo do tumor, né? Acho que vocês conversaram com uma paciente que ela falou que tem vários tipos, são vários tipos de tumor, tem vários tipos histológicos e tem vários tipos, que eu estava falando aqui, os receptores que tem ali no tumor. Então, para cada caso tem o seu tratamento específico. Perfeito, entendeu? Entendi. Mais ou menos. Não faz sentido. Eu acho que a gente conseguiu entender, né, pessoal? Eu acho que assusta um pouco no começo, mas essa luz no fim do túnel também nos dá esperança. Sim. Você falou um pouquinho antes sobre a sua rede de apoio. Isso também é uma parte importante, né? Não é só o tratamento químico, biológico, mas tem um tratamento emocional da pessoa, psicológico da pessoa tem que ser tratada. Essa rede de apoio é muito importante também. Importantíssimo. Pedido pelo médico, você tem que ter esse apoio. Sim. Não que existem estudos que mostram isso, mas a gente vê se o paciente está mais abalado, às vezes é difícil passar por essa parte, às vezes abandona o tratamento, e a parte psicológica influencia ali na resposta imunológica, que também está combatendo ali o câncer em si, né? Então, é bom o sistema imune estar bem forte, e nisso a parte emocional atua ali também, né? Então, tendo a rede familiar, tendo a parte de psicólogo, se precisar a gente ajuda lá, a parte medicamentosa, então tudo isso é importante. Não, então, eu ia te perguntar, porque tem gente que é muito sozinho, né? Tem gente que talvez veio de uma outra cidade, sim, veio uma carreira aqui no estado e sim, não tem a família por perto. E aí, tem uma rede de apoio do próprio hospital? Ou sim, alguns tem? Sim, a gente tem psicólogos lá dentro, eles fazem por acompanhamento psicológico. Tem alguns serviços de apoio, talvez. Sim, tem a rede feminina, né? Legal. A rede feminina faz
um acompanhamento incrível lá, faz o acolhimento. Isso de manhã eles importante, passam isso lá é dando importante. um pãozinho, um chazinho para todo mundo. Lá, às vezes, tem os shows, fazem músicas lá na recepção, né? Músicas religiosas. Os pacientes que ficam internados normalmente também são visitados por esses grupos, né? Então, Poxa, que trabalho legal. tá lá bastante rede de apoio para os pacientes. Como que é o nome da rede de apoio? Rede Feminina. Rede Feminina. Rede Se Feminina. vocês tiverem interesse, vamos colocar aqui para vocês também, descobrir um pouquinho mais sobre esse trabalho que parece ser muito interessante. Rede Feminina. É aqui do estado? Sim, é lá do hospital lá. E elas dão apoio, elas dão peruca, né? Fazem aquele trabalho de conseguir a peruca e dar para os pacientes que às vezes cai o cabelo, né? Do câncer de mama específico. Da quimio é muito forte, do né? câncer de mama específico, praticamente todo mundo cai o cabelo. Diferente de outros cânceres, né? Que Entendi. todo mundo fala, doutor, esse vai cair? Não, esse da mama vai cair. Tem alguns outros que não caem, mas o da mama cai o cabelo eu acho que é a primeira coisa que todo mundo pensa quando pensa em câncer. Mas uma outra coisa que vem na cabeça das mulheres, que é uma coisa muito importante, muito feminina, é a mama, né? Todo câncer, ela vai perder a mama, vai ter que fazer reconstrução. Como que funciona isso, doutor? A gente estava conversando lá. Nem toda cirurgia é mastectomia, que é retirada da mama. Legal, tá? então não são todas. Caso a caso. Isso. E que nem também a gente estava falando ali, que foi uma surpresa para ela, tem alguns tipos de tumor que respondem e somem com a quimioterapia. Some, desaparece. Uhum. E aí, de uma cirurgia que às vezes precisava tirar toda a mama, depois da quimioterapia você consegue fazer uma cirurgia menor, um quadrante, uma nodulectomia, e fica com uma sequela menor. O tratamento do câncer está caminhando para ser cada vez menos agressivo possível, sem deixar de ter a efetividade que tem que ter, né? Então as sequelas às vezes são mínimas. Nas pacientes que fazem a mastectomia, lá a gente tem um serviço que depois faz a reconstrução. A fila é grande, mas tem um serviço. Você fala a fila é grande porque isso pode ser cirurgia reparadora. Lá no hospital tem a cirurgia reparadora, tem a cirurgião plástico, ele faz. Não, isso é legal a gente saber também. Então não precisa ficar desesperada, vou ficar deformada, como que vai ser? Existe esse caminho também, você vai voltar a ter o seu corpo mais normal possível, né? Sim. Então eu acho que a primeira coisa a gente pensar é na sua saúde, na vida, né? Sim. Tem algumas pacientes que são relutantes. Deve ser um baque, né? Com certeza. Tem que tirar sua mão, enfim. Mas depois vai assimilando que é para ter a cura e depois faz a cirurgia reparadora, ficando com o mínimo possível de sequela, né? Com certeza. E para a família? E para o parceiro, para a parceira? Como que seria uma dica? Eu sei que talvez aí foge um pouquinho da sua área, mas você deve ter experiência vivendo muito isso. Qual é a dica que você dá para aquela pessoa que vai ter que acompanhar alguém com câncer por todo esse processo? Que também não é fácil para a família, né? Sim, é uma barra, né? É uma barra. Principalmente nesses pacientes que têm a doença mais avançada, às vezes metastático, que aí já o intuito é mais, não tão de cura, mas de controle de sintoma, é pesado para a família. Mas a gente vê que sempre eles estão sempre dando apoio, enfim, a gente vê, a maioria às vezes tem exceções, né? Mas enfim, sempre eles estão juntos, preocupados, isso é fundamental, como a gente falou, né? Que o apoio familiar é muito importante. Com certeza. Teve um caso que teve muito alvoroço na mídia, fez muito sucesso antigamente, faz um tempo, da Angelina Jolie, que ela optou por retirar antes mesmo de ter a doença. Eu acho que ela também retirou os ovários. Sim. Isso porque ela já tinha histórico genético na família, ela quis fugir dessa possibilidade. Isso é um extremo ou existem algumas pessoas que optam por isso também? Isso é aquilo que a gente falou do histórico familiar, né? Quem se encaixa naquilo que a gente falou, 1 ou 2 parentes de primeiro grau, paciente homem com câncer de mama, câncer de mama bilateral, e esse paciente tem que ser estudado. Uhum. E um dos estudos é esse, pesquisar no gene ali se ele tem a mutação. Essa mutação específica dela é um gene chamado BRCA. E aí esse paciente ele tem um risco muito aumentado, né? Aos 60, 70 anos ele tem uma chance ali de uns 80% de ter o câncer. Então, uma coisa que a gente dá a opção desse paciente já tem, já sabe que tem a mutação, é fazer adenomastectomia profilática. E daí, na verdade, você tira a glândula. Uhum. Você não mexe ali na pele, nem no CAP aqui no mamilo, né?
Então você tira toda a glândula e já reconstrói com a prótese. Só que no SUS é difícil conseguir o exame, né? Ou esse paciente ele vai estar em um protocolo de estudo que está fornecendo esse exame, ou ele vai fazer particular por algum motivo e vai chegar com o exame. E aí a gente faz a cirurgia, faz isso daí, tá? Mas o difícil é saber se tem a mutação, entendeu? Porque é um exame que tem um custo elevado. Entendi. Então não é tão simples o acesso. E aí você opera a mama e também pode operar o ovário. Quem não aceitar, aí tem que fazer um esquema de acompanhamento mais rigoroso, né? Para quando aparecer, né? Se vier aparecer, pegar no início. Pegar no início. Vamos falar um pouquinho que para muita gente deve ser uma novidade. Eu já tinha ouvido falar, mas conheço muito pouco, o câncer de mama masculino. Né? Porque a gente faz Outubro é Rosa, é para as mulheres, que é a maior incidência. Mas se o senhor tem um dado, uma porcentagem de quantos dos homens da população masculina? De falar, é a raridade isso daí. Provavelmente 1-2% deve ser dos casos, deve ser isso daí. Estou chutando, mas deve ser em torno disso daí. E tem todo nódulo, tanto na mulher, né, quanto no homem, tem que ser investigado. Aparecer um caroço embaixo do peito do homem, você tem que ver o que é, né? E aí os exames são os mesmos, ultrassom. Normalmente faz ultrassom, né? Porque no homem você não tem a glândula para fazer a mamografia. Só se for o paciente mais gordinho, que daí tem aquela ginecomastia. Mas enfim, normalmente é ultrassom, é suspeito, faz a biópsia, fez o diagnóstico, o tratamento segue a mesma coisa. Entendeu? Só que daí nos homens pode ser um pouco mais agressivo, né? Pode ser um pouco mais agressivo, sim. Entendi. Então, mais uma vez, é importante esse autoconhecimento, você conhecer seu corpo, você entender durante a vida as mudanças do seu corpo e ficar esperto. A gente falou, não é o nosso tema agora, mas até o câncer de pele, né? Você ficar esperto com uma mancha diferente, uma coisa diferente, a mesma coisa com um caroço diferente. Então, não tem por que ter esse tabu com o seu autoexame, esse toque. É importante você se cuidar e conhecer o seu corpo. Hoje em dia está amplamente mais difundido, né, que antes. Então, os exames conseguem ser feitos com mais agilidade, que é ultrassom e mamografia. E importante não ficar esperando, vai sumir, às vezes não vai sumir, vai só aumentando. E o que a gente via hoje também está mudando, né? Os pacientes mais idosos não querem dar trabalho para a família, fica escondendo, enfim. Mas a gente vê que está chegando mais cedo. Não, e é isso que você falou, acho que todo mundo para e pensa nessa idade, a partir dos 40, né? Que hoje em dia é uma mulher super jovem com 40 anos de idade, aí você fica 40, 50, essa idade, mas pode aparecer muito tarde na vida, uma senhorinha já dos seus 80 anos de idade, que, como o senhor falou, não quer incomodar a família, mas o incômodo vai ser muito maior se a gente não cuidar com antecedência. Então isso não é só para uma jovem mulher de 40 anos de idade, mas é também para a senhora nos seus 70, 80, 90 anos de idade, ele pode aparecer a qualquer momento. Isso aí. Com certeza, com certeza. E ali o trabalho do hospital, Abraão, eu sei que vocês fazem um trabalho muito interessante. Tem como a gente saber mais? Tem informações? O site do hospital? Como que eu vou atrás de mais informação se eu estou interessado, estou preocupado? Como que eu faço? Tem as redes sociais, no Instagram eles lançam essas campanhas, quando que tá vigente. Não sei se vocês já falaram, se a gente vai falar depois, mas todo esse mês, a partir das 6 horas, está tendo a campanha. Não, legal, fala pra gente. A partir das 6 horas são liberadas 80 senhas dessas pacientes, a partir dos 40 até os 65 anos, são liberados. Só tem que ir lá com um documento pessoal, cartão do SUS, RG ou CPF, e aí é feito o diagnóstico. Se deu alterado, eles já são regulados internamente ali pra gente, para dar continuidade. Fazer todo o tratamento ali, né? Sim. Gratuito. Lá sempre é gratuito, né? Mas daí esse mês, porque normalmente a gente não é aberto à população, né? Normalmente só chega lá quando é regulado do posto de saúde. Mas esse mês, tá essa campanha, né? Dia de semana, chega lá, pega a senha, faz o exame, deu positivo, já inicia o tratamento lá com a gente. Tá bom? Não, legal, aí, isso é muito tem bom o Instagram, a gente falar isso. Tem o Instagram, tem o Facebook, tem o site, né, do Hospital do Câncer, tá todas as informações disponíveis aí. Então é muito bom a gente falar isso, ainda temos um tempo aqui nesse mês, corre lá, descobre mais, se informa e tem essa oportunidade fantástica aí nesse mês ainda do Outubro Rosa para você conseguir fazer esse pré-diagnóstico, né? Isso, o rastreio, né? O rastreio, exato. Eu vi um dado, posso estar errado agora exato do número, mas mais de 900
A previsão do INPA é que mais de 900 mulheres até o final do ano vão ser diagnosticadas aqui no estado. Esse número está subindo? Como a gente estava falando ali, não que esteja subindo, mas o que está acontecendo? A população está aumentando, a expectativa de vida está aumentando. Então, é normal. E, como eu também tinha falado ali, os exames também estão amplamente mais disponíveis para a população. Então, é feito mais diagnóstico. E como um dos fatores de risco para neoplasia, para câncer em geral, é a idade, com o envelhecimento da população, é mais comum que apareça mais câncer de mama. Então, ano a ano vem aumentando, mas tem todos esses fatores, né? Aumento da população, aumento da expectativa de vida. Mas é o que a gente espera, né? É realmente esses números aí. Entendi, doutor. Faz todo sentido. A gente gosta sempre aqui no nosso episódio da gente encerrar a nossa conversa com mitos e verdades. Então, antes da gente ir embora aqui da nossa conversa, que foi muito enriquecedora, o que o pessoal tem que saber antes de terminar e desligar o nosso link aqui? Um mito, isso aqui não é verdade, não se preocupa, e uma informação que não dá para ir para casa sem saber. Fala pra gente. Mito tem vários, né? Desodorante, essas coisas, né? É mito então, desodorante? Não tem nada de estudo que fala sobre isso. Assim, a informação é isso, basicamente o que a gente conversou aqui. O autoexame importante, conhecer seu corpo, fazer os exames quando chega a hora de fazer, né? Não ficar postergando, mesmo que o exame às vezes doa, né? Mamografia é um pouco desconfortável, né? Mamografia dói, não queria fazer, mas é importante fazer. Os aparelhos estão melhorando, às vezes pode não ter tanto desconforto que causava antigamente, então fazer os exames e viu ali que tem uma coisa alterada, não ficar esperando que suma, né? Porque às vezes você está perdendo tempo e o negócio vai progredir e depois vai ter um tratamento pior, um tratamento mais agressivo para conseguir a cura, né? Com certeza. Eu acho que a cura é o diagnóstico mais rápido possível. Isso é a garantia, a maior garantia de cura, né? Nada é 100%, mas a gente viu que quem pega antes de 1 centímetro, quem pega cedo, tem quase 90% de chance de ser curado e ter uma vida linda, continuar vivendo. Então, assim, gente, não corre, vai atrás, se informa, se conheça, porque tem muito profissional como o doutor aqui, disposto e preparado para ajudar você e sua família, gente. Doutor, muito obrigado. Eu acho que a gente conseguiu falar bastante do assunto. Nunca vamos conseguir cobrir tudo, né? O programa as dúvidas também vão aparecendo, né? As dúvidas, mas como é um assunto recorrente e o senhor tem tanta informação, eu te convido já para a gente vir falar de novo, falar mais do assunto, ir a fundo disso. Mas de qualquer maneira eu quero te agradecer muito. Se quiser deixar um último recadinho. O princípio é isso, estamos à disposição. Estamos lá no Hospital do Câncer. Consultório, se alguém precisar, a gente atende também, tendo aqui no Instituto de Oncologia de Campo Grande, até perto daqui. Legal. E estamos à disposição aí, né? Perfeito. No Instagram, tudo aí à disposição. Perfeito, doutor. Muito obrigado. Gente, é isso então. Outubro Rosa é conscientização, autoconhecimento e tratamento. O tratamento está aí, está disponível, é gratuito, então não vamos correr da raia, gente. Vamos se cuidar. Muito obrigado. Nossa, pessoal, eu não sei vocês, mas eu me emocionei, aprendi muito e estou mais preparado para poder ajudar quem está por perto, meus familiares, minhas amigas, a entender mais o assunto. Se você ainda tem dúvidas, sabe o que a gente vai fazer? Vamos pedir para Rê resumir tudo isso? Rê, faz um e-book para gente. Claro, Ulisses. Criei um e-book com os principais tópicos da nossa conversa e disponibilizei para nossos ouvintes no Instagram e no Diário Digital. Pronto, galera, agora tá facinho, já tem o material, tem informação, tem o nosso link no YouTube, no Spotify, então não tem mais motivo de você não estar informada ou informar suas amigas, familiares. Esse é um assunto que a gente tem que dar à luz, não tem por que ter tabu. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, quem nos assistiu, quem nos acompanhou, e eu espero você nos próximos episódios. Meu muito obrigado. E aí, quer ficar por dentro dos assuntos que conectam a MS? Então se inscreva aqui no canal da TV MS, ativa a notificação e não perca um assunto novo toda semana.